O bonapartismo, e aí eu acho que vale a pena mostrar para vocês, talvez, no marxista, né? Bonapartismo. Bonapartismo, do nome dos dois imperadores franceses Bonaparte, um governo que procura parecer não partidário, aproveitando-se de uma luta extremamente aguda dos partidos dos capitalistas e dos operários em si, servindo, de fato, os capitalistas. Esse governo engana, mais que ninguém, os operários com promessas e pequenas esmolas. O bonapartismo, nem direita nem esquerda, muito pelo contrário, ele originariamente vem desse texto aqui, 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, onde Marx expressa que muitas pessoas acharam que Luiz Bonaparte era um grande defensor da causa popular e etc e tal, mas aqui ele consagra a tese de que o Luiz Bonaparte, ele imita Napoleão Bonaparte, ou seja, o que ele quer dizer é que a mesma coisa que está acontecendo em Luiz Bonaparte é uma réplica mal feita do Napoleão. Napoleão, ele toma o poder do diretório para o qual ele foi convocado. Ele foi convocado para o diretório, né, de base majoritariamente girondina e etc., e ele dá um golpe nessa estrutura. Os girondinos retomaram com o voto censitário. Só quem votava era quem tinha um pouco de patrimônio, né? Uma quantidade mínima de patrimônio. Então era tipicamente uma república burguesa quando o diretório toma o poder. Nessa circunstância, o Napoleão ele aparece como unificador da França, visto que durante todo esse período de conflitos internos na Revolução Francesa, Napoleão estava sempre do lado de fora lutando pela França. Então ele funciona como essa figura unificadora das disputas internas, certo? O resultado da participação, vota só quem tem dinheiro, nem as próprias pessoas que tinham dinheiro estavam satisfeitas com essa estrutura. Então tinha uma guerra completa de absolutamente vários grupos, inclusive grupos burgueses, dizendo que aquele diretório era corrupto e etc e tal, corrupção e tal. Então, Napoleão aparece como esse eixo que vai, ao mesmo tempo que mantém os ganhos que foram conquistados por essa república burguesa, na prática, ele também vai defender o interesse do povo mais pobre, etc e tal, e ele cria essa visão de ser unificador, né, das disputas. E quando Marx escreve esse texto, ele está falando Louis Bonaparte, ele está tentando fazer a mesma coisa. Ele está passando pelo mesmo processo, só que de maneira absolutamente patética, porque é claro que o que ele está fazendo, na verdade, é concentrar poder, fechar o regime em nome próprio, criar um segundo império, imitar Napoleão, concentrar poder nas próprias mãos, e no final das contas, na prática, isso vai defender os interesses de quem já é rico na sociedade francesa. Então, por mais que ele se apresente como nem direita nem esquerda, ele está defendendo direitos, interesses de uma população em geral mais de direita. Ele só tem que emular, né, a defesa genérica do país. E o apontamento de Marx indignado, esse texto é muito bom, certo? Esse texto é muito bom. A Luiz está perguntando, fascismo é bonapartista? Eu diria que o bonapartismo foi a coisa mais próxima que Marx, né, ao escrever sobre 18 Brumário de Louis Bonaparte, foi o texto mais próximo de explicar um fenômeno parecido com o fascismo na pena de Marx, né? Porque o fascismo é posterior a Marx. Não é a mesma coisa, tem muitas coisas diferentes. Então, o bonapartismo, que Marx está caracterizando aqui, né, essa coisa que tem em comum entre Napoleão e Louis Bonaparte, é uma tentativa de emular esquerda, ou ele não vai usar esse termo, né? Mas emular interesse popular, quando na prática o que você quer fazer é fechar o regime, para uma vez com o regime fechado, retornar para trás da Revolução Francesa, ou seja, voltar com os problemas do que hoje a gente chama de monarquia absoluta. Você entrega um poder total para o sujeito, para ele ter mais amplitude de manobra, para poder defender com mais clareza, com mais facilidade os interesses dele. Só que para defender os interesses dele com o regime fechado, tem que ser assentado na população rica. Então, na prática,
os interesses defendidos pelo bonapartismo serão interesses burgueses. Ainda que o próprio Louis Bonaparte não se enxergue assim, o que não é o caso, inclusive. Mas mesmo que ele não se enxergasse assim, na prática seria isso que aconteceria. Esse bonapartismo é o primeiro pretenso à terceira via. Na Revolução Francesa, você tem uma via mais popular, você tem uma via mais conservadora, e o bonapartismo aparece como terceira via que, ao mesmo tempo que é conservador, também defende interesses populares, tá? Assim, é difícil você dizer... Veja só, vamos construir com cuidado isso. Nós podemos dizer que o bonapartismo não é essa tese, porque a tese de Marx do bonapartismo é uma compilação, né? Ele está falando de Napoleão, o Napoleão de verdade, e o sobrinho dele, né, o Louis. Esses dois são a mesma coisa, ou eles têm algo em comum, ou, nas palavras dele, né, a história se repete, uma vez como tragédia, outra como farsa. Então, é isso que ele está dizendo. Eles têm algo em comum, né? Ele está destacando esse algo em comum. Isso que os dois têm, a gente chama de bonapartismo. Bonaparte, o primeiro Bonaparte, influenciou Hegel? Sim. E o fascismo italiano é influenciado por Hegel. Então você pode dizer que sim, a experiência concreta de Napoleão Bonaparte exerce influência sobre Hegel? Verdadeiro. Hegel exerce influência sobre o fascismo italiano? Verdadeiro. Tá? Tem que tomar cuidado que isso não é o mesmo que bonapartismo. Bonapartismo é o que marxistas posteriormente vão derivar da leitura de Marx sobre a semelhança entre os dois Bonapartes para criar uma espécie de categoria geral dessa galera do nem direita nem esquerda, muito pelo contrário, né? Como a gente viu aqui, a categoria depois vai ser elevada a conceito de dicionário, né? E aí, bonapartismo é um governo que procura parecer não partidário, aproveitando-se de uma luta extremamente aguda dos partidos, dos capitalistas e dos operários, certo? Depois vai se transformar nesse contexto, nesse conceito generalista, né? E nesse sentido, o fascismo é muito, obviamente, alinhável com isso, porque é exatamente o que acontece com Mussolini. Mussolini emerge de lutas proletárias, ele próprio sendo filho de proletário, que lutava pelo socialismo, ele próprio tendo vivido a infância dele nisso, ele próprio tendo a juventude participado do Partido Socialista Italiano, ele próprio. Então, sim, tem algo a se enxergar nessa tentativa de criar essa tal terceira via, né? Tem que tomar esses cuidados com esses detalhes para não fazer associações muito depressa, para depois você não ser tirado para otário quando você falar assim, o fascismo é bonapartista, alguém vai dizer, Estou dizendo isso para comentar que o fascismo ele tem apoio de massas, ele tem base em massas, ele tenta fazer isso que o bonapartismo também faz, que é ter uma base de massas, construir uma noção de representatividade num único homem que encarna essa união entre as facções em briga dentro da sociedade. Não é a mesma coisa, mas isso em comum tem.